Olá a todos, sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de História. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de sétimo ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa videoaula número 16, vamos dar continuidade à correção do capítulo 5, do exercício do capítulo 5 e fazendo também aquela revisão do conteúdo trabalhado nas nossas últimas videoaulas. Então vamos continuando aí a partir da quinta questão. Todos aí peguem seus cadernos, peguem o seu livrinho aí também para ir acompanhando. E vamos lá, vamos continuar. Quinta questão. Compare o interior dessas duas igrejas e responda as alternativas a seguir. Então vocês, observando aí no livro de vocês, vocês vão ver, né, que as imagens que eu trago aqui no slide estão um pouquinho, o ângulo um pouquinho diferentes, mas são exatamente das mesmas duas igrejas, né? Então, à esquerda aqui, né, e um pouco mais alto, nós temos essa igreja aí com muito mais imagens, com ali a presença ali de muito mais sacerdotes, e à direita, embora a igreja, obviamente, ali esteja vazia, não seja um momento ali de culto religioso, mas nós vemos aí que há diferença entre essas duas igrejas. Então, vamos lá para as alternativas. A alternativa A pergunta: qual delas é uma igreja católica e qual delas é uma igreja protestante ou uma igreja evangélica? Né? Então a resposta é que a imagem da esquerda é uma igreja católica e a imagem da direita é uma igreja protestante, uma igreja evangélica. Mas, e aí a gente vai trabalhar na alternativa B, mas quais diferenças a gente encontra e por que dá para perceber que uma é católica e uma é protestante ou evangélica? Então vamos lá. Ó. Letra B. Como você chegou a essa conclusão? Né? Como é que dá para o que dá para diferenciar entre as duas igrejas? Né? Então, ó, na igreja da esquerda, né, são vistas imagens, né, de Jesus, dos santos e de Maria. Né? Então, nós temos aí uma profusão muito maior de imagens. Os sacerdotes, né, que estão ali realizando o culto religioso, vestem uma batina, uma roupa diferente. Né? Essa roupa diferente do restante da sociedade indica uma separação, né? Uma separação, ou seja, aquele sacerdote religioso ele não pertence ao mesmo grupo social das demais pessoas. E ali também representa essa roupa a sua função como intermediário entre Deus e os fiéis. Portanto, todas essas características aí, a presença maior, né, significativa de imagens, tanto a imagem de Jesus, quanto a imagem de Maria, sua mãe, quanto a imagem de santos padroeiros, a presença então desses sacerdotes com roupas bem diferentes das roupas do restante da sociedade, né? Tudo isso aí indica, então, que essa igreja, essa imagem da igreja da esquerda, representa uma igreja católica, de doutrina e de tradição católica. Já né, a imagem da direita, da igreja da direita, nota-se uma ausência de imagens. Não uma ausência total de imagens, tanto é que eu vou voltar aqui rapidinho só para a gente analisar. Você vê aqui, ali na igreja da direita que nos vitrais da igreja você percebe ali. Mas são três passagens, das três passagens mais simbólicas da vida de Cristo. Né? A primeira, o nascimento, então você tem ali o bebê, Jesus, José e Maria. Né? A do meio você tem a crucificação de Cristo e a terceira imagem à direita, a ressurreição de Cristo. Embora então você esteja vendo ali a presença de imagens, mas são imagens para significar esses três momentos da vida de Jesus, mas em nenhum momento ali, digamos, está tendo um culto, uma veneração a essas imagens. Então, por isso que a gente pode dizer então que há a ausência de imagens, né? Principalmente a ausência de imagens fazendo referência aos santos e a Maria, né? Cujo culto é banido. O culto é proibido, o culto de imagens de santos, de Maria, né, é proibido dentro da doutrina, por exemplo, do Martinho Lutero. Martinho Lutero, então, considerado o pai da reforma protestante, um dos pontos da doutrina luterana que mais separava
A doutrina do Lutero, a nova doutrina que ele fez, da antiga doutrina católica, era o culto, as imagens que o Lutero, digamos, aboliu, baniu, proibiu o culto a essas imagens. Então a gente consegue ali diferenciar bem uma igreja católica de uma igreja protestante ou evangélica. Mas a letra C vem aí para mostrar que sim, na letra B a gente viu que tem as diferenças, porque cada uma se estrutura da sua maneira, cada um tem a sua doutrina, cada um tem o seu pensamento, tem o que acha que é certo e o que critica na outra doutrina. Mas olha como essa letra C é importante. Com base no que você estudou, assinale 3 semelhanças entre a doutrina luterana e a doutrina católica. Ou seja, o que é parecido entre o pensamento do Lutero e o pensamento da Igreja Católica. Então, olha que importante vem essa letra C, porque para mostrar que sim, existem diferenças, mas acima de tudo também existem semelhanças. Né? Então, para tentar reaproximar, para mostrar que não são tão diferentes quanto pensam, ou mesmo inimigos, como muitas vezes se pensa. É uma resposta que, claro, embasada no que a gente estudou, mas pode ser até considerada um pouco pessoal também, do que você entende ali do que há semelhante entre a doutrina do Lutero e a doutrina católica. Mas, acima de tudo, ó, o que assemelha essas duas doutrinas são doutrinas cristãs. Acima de tudo, elas creem em um único Deus e no mesmo Deus. Né? E também tem a Bíblia como seu livro sagrado. Olha só, então na prática, você tem ali as diferenças, uma cultua imagens, a outra não cultua, uma o sacerdote pode casar, na outra não, uma tem mais sacramentos, a outra tem menos sacramentos, mas acima de tudo, elas se parecem, pois são cristãs, creem no mesmo Deus e têm a Bíblia como livro sagrado. Então, acima de tudo, elas se parecem. Então, levem aí isso para a vida. Embora a gente tem várias religiões no mundo, né, e as religiões têm suas diferenças, mas elas também têm suas semelhanças. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Relacione, por meio de uma frase, né, o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg com as ideias do Martinho Lutero. Olha só, o aperfeiçoamento da máquina de imprimir, de produzir livros e panfletos feitas lá pelo Johannes Gutenberg na Alemanha, com as ideias religiosas do também alemão Martinho Lutero. Tem como fazer uma associação? Tem. Então, vamos ver aí. Aperfeiçoada por Gutenberg, a máquina de imprensa foi decisiva para a rápida divulgação das críticas de Lutero em relação à Igreja Católica, além de espalhar as suas novas ideias, a sua nova doutrina pela Europa. Então, a máquina de imprimir, aperfeiçoada então pelo alemão Johannes Gutenberg, teve um papel muito importante no movimento da Reforma Protestante. Qual foi o papel? Propagar rapidamente as ideias. Quando Lutero produziu suas 95 teses, ela foi copiada, foi impressa e foi espalhada por várias partes da Europa. O pensamento do João, isso levou, por exemplo, a França, ao João Calvino conhecer o pensamento do Lutero, criar também sua própria doutrina, o calvinismo. Né? E lembrando que a gente, falando aí de reforma protestante e também da contra-reforma, que é a resposta da Igreja Católica, lembrando aí a primeira videoaula desse capítulo 5, a reforma protestante ela ocorre no mesmo espaço geográfico quanto no mesmo período histórico do renascimento artístico e cultural. E lá nas videoaulas do capítulo referido ao renascimento, a gente viu também que essa máquina de imprensa teve importante para divulgar as ideias artísticas e científicas do Renascimento. Então, olha só como a imprensa nesse período foi importante, tanto para a arte, para a ciência, para a cultura, quanto para a religião, para divulgar as novas ideias religiosas. Então, vamos para a próxima questão. A sétima questão, temos aí um texto. Leia o texto a seguir com atenção. Então, vamos lá. Quem quiser pode acompanhar no livro aí também. Por decreto de Deus,
para manifestação de sua glória. Alguns homens e anjos são predestinados à vida eterna e outros são predestinados à morte eterna. Olha esse termo aí, predestinados. Talvez vocês já saibam de quem a gente está falando. Quem prestou atenção direitinho nas videoaulas aí, o termo predestinados, né? Continuando. Aqueles do gênero humano que estão predestinados à vida foram escolhidos para a glória com Cristo por Deus, antes de efetuada a criação do mundo, por manifestação de sua livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé ou boas obras, ou qualquer outra coisa que o levassem a isso, e tudo para o louvor de sua gloriosa graça. Olha só, aqueles que foram predestinados à vida eterna, mesmo antes da criação do mundo, mesmo antes do seu nascimento, mesmo antes de ter fé ou de ter feito boa obra, já foi escolhido. Foi do agrado de Deus, de sua própria vontade, para a glória do seu soberano, de seu soberano poder sobre as suas criaturas, dispensar o resto da humanidade, condená-la à desonra e à ira por seu pecado, para louvor de sua gloriosa justiça. Então, do mesmo jeito que alguns foram escolhidos mesmo antes de nascer para a vida, muitos foram escolhidos também para a morte, para o castigo. Que pensamento religioso é esse? Né? Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. Qual dos reformadores terá escrito esse texto? Justifique. E olha aí o termo predestinados que eu destaquei aí para vocês na leitura. Quem será que poderia ter escrito esse pensamento aí? Martinho Lutero? O rei Henrique VIII da Inglaterra? O John Wycliffe, o John Huss, os primeiros reformadores? Ou o João Calvino, né? Foi escrito por João Calvino, um dos grandes reformadores, que acreditava na chamada predestinação absoluta, ou seja, as pessoas nada podiam fazer para mudar o seu destino, pois o seu destino já havia sido traçado, escolhido, mesmo antes dela vir ao mundo, dela nascer, aqueles que eram salvos ou aqueles que eram condenados. Esse era o pensamento do João Calvino, do calvinismo, né, dessa nova religião. Letra B. Para o autor do texto, a salvação de uma pessoa deve-se à sua fé ou deve-se às boas obras que ela pratica? Ou a nenhuma dessas alternativas? Explique. Então, para o João Calvino, nem a fé, nem as boas obras. Portanto, nenhuma delas. Né? Então, para o João Calvino, nem a fé é o que faz a pessoa ser salva. E esse pensamento aí de fé era o pensamento do Lutero, que é a fé acima de tudo, a fé em Deus acima de tudo, acima das boas obras. Podemos dizer que o pensamento católico ele colocava tanto a fé quanto as boas obras, as boas ações. Então, o Calvino discordava tanto do pensamento do Lutero, nesse sentido, quanto com o pensamento da Igreja Católica. Então, novamente, o João Calvino diz que nem a fé, nem as boas obras. Por decreto de Deus, alguns homens são predestinados à vida eterna e outros à morte eterna. Então, Deus já escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. E as pessoas nada podem fazer para mudar isso, nem com a sua fé, nem com as suas boas ações. Já a letra C pergunta, então, há diferenças entre o Lutero e o Calvino no tocante à salvação do ser humano? Em caso afirmativo, qual a diferença? Já foi mostrado aí que sim, o Lutero e o Calvino eles tinham pontos em comum. Por exemplo, o Calvino concordava com o Lutero na questão dos sacramentos, dois sacramentos. Ele concordava com Lutero em abolir o culto às imagens. Ele concordava com Lutero que o Papa, líder católico, não tinha poder universal, não era infalível, né? Mas o Calvino discordava do Lutero nesse ponto. O Lutero dizia que a fé é quem salva. O Calvino dizia não. Deus escolhe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então, ó, para Lutero, só a fé salva.
Para Calvino, as pessoas já nascem predestinadas à salvação ou à morte eterna. Então temos aí uma diferença de pensamento entre esses dois, certo? Então, a parte aí das atividades propriamente ditas, né, eram 7 questões, a gente conclui, mas eu tinha pedido aí a vocês que respondessem essa questão extra a partir de um texto, na verdade, uma letra de uma música aí que a gente tem no tópico Vozes do Presente. E é bem interessante. Então vamos analisar aí, ó. Você conhece a banda irlandesa U2? Ela já existe há mais de 30 anos. Então, é uma das bandas aí de rock, né? O gênero musical deles é o rock. É uma das bandas de rock aí mais antigas ainda em carreira, digamos assim, né? Eles ainda estão atuando. Uma de suas canções mais conhecidas é chamada Sunday Blood Sunday. Desculpe aí meu inglês. Né, que poderia ser traduzido diretamente como Domingo Sangrento, né? Um Domingo Sangrento. Essa canção nos conta sobre um episódio triste que aconteceu em seu país, no caso a Irlanda. No ano de 1972, uma manifestação popular de caráter ao mesmo tempo político e religioso foi reprimida a tiros pelo exército britânico. Então ocorreram mortes, pessoas feridas, né, na repressão desse protesto. Protesto político e religioso. Aí, rapidamente falando aí, só para entender um pouquinho melhor, a Irlanda, né, um país europeu, é um país ali que desde muitos séculos, desde esse período aí da Reforma Protestante, também é um país que digamos ali, tem uma grande rivalidade entre católicos e protestantes ou evangélicos, né? Tanto que a ilha da Irlanda é dividida em dois países, a Irlanda, né, que é de maioria católica, e o país chamado Irlanda do Norte, de maioria protestante, evangélica. E o país Irlanda do Norte, ele faz parte do Reino Unido, junto com o País de Gales, a Escócia e a Inglaterra. Então, só para dar essa contextualizada aí, estamos falando ali de muitas vezes de disputas entre católicos e protestantes ou evangélicos que ocorrem na Irlanda, certo? Então, a banda, né, na sua canção aí, Sunday, Blood Sunday, traduzida aí como Domingo Sangrento, e aí nós temos um trecho aí da canção. São trechos aí da letra da música que foram juntados. E fica aí a dica para vocês pesquisem a música, tanto a letra completa, né, porque aqui só são trechos, a letra completa, tanto em inglês ou, se preferirem, fica melhor para entender a tradução dela em português, quanto escutem a música, viu? Vão lá no YouTube ou no Spotify, escutem essa canção muito bonita também, e nesse sentido também muito importante, que traz essa reflexão. Então, trazendo esse contexto aí, vamos analisar a letra da música. Diz o seguinte: não posso acreditar nas notícias de hoje. Não posso fechar os olhos e fazê-las desaparecer. Por quanto tempo, por quanto tempo teremos que cantar esta canção? Há muitos que perderam, mas diz-me, quem ganhou? As trincheiras cavadas em nossos corações. E mães, filhos, irmãos e irmãs dilacerados. A batalha real apenas começou para reivindicar a vitória de Jesus. Olha só, então ele faz essa crítica aí bem aberta, porque católicos e protestantes ou evangélicos, e a gente sabe que infelizmente brigam para saber quem está mais certo do que o outro, consequentemente o outro está errado, tudo em nome de Deus. Né? E lembrando que, embora haja diferenças, acima de tudo são cristãos. Lembrem lá daquela alternativa C, cristãos, mesmo Deus e a Bíblia como livro sagrado. Então, acima das diferenças vem as semelhanças. Mas, infelizmente, muitas pessoas colocam as diferenças acima de tudo. Então, vamos para as alternativas, já analisada a letra da música. Qual o sentimento expressado pelo autor da canção? Né? É um sentimento de decepção, de dor, de tristeza pela situação vivida em seu país, onde a população está dividida numa guerra civil, tanto pelo contexto político quanto pelo contexto religioso. Né? E isso para agradar a Jesus e a Deus. O que é errado? Você vai brigar com o outro para agradar a Deus? Agredir o outro, né, para agradar a Deus? Fica aí a reflexão. E
O que o autor quer dizer com há muitos derrotados, mas me diga, quem ganhou? Né? O que ele quer dizer com essa pergunta aí? Ele sugere que em uma guerra não há vencedores e nem vencidos. Todo mundo perde. Numa guerra, seja ela qualquer guerra, guerra por petróleo, por território, por dinheiro, por religião, não tem vencedor, não tem perdedor. Todo mundo sai derrotado. Porque se você mata o outro em nome de Deus, é errado. E a letra C. Ainda existem pessoas que não respeitam a escolha religiosa dos outros? O que poderíamos fazer para mudar essa situação? Então, aí falando da intolerância religiosa e o que se fazer para combater essa intolerância religiosa, né? Obviamente, aí, como pergunta, é uma resposta pessoal. Fica aí para você, o que você acha que pode ser feito para mudar essa situação das pessoas que desrespeitam as escolhas religiosas do outro. Então, pessoal, com essa música aí, e fica a dica então novamente que vocês ouçam a música, a gente faz essa reflexão do que podemos fazer para melhorar a convivência entre as pessoas e o respeito religioso entre as pessoas e as sociedades. E a gente encerra aí a correção do exercício e a revisão do capítulo 5. Então, até a nossa próxima videoaula, que a gente vai iniciar um conteúdo novo. Até mais, bons estudos, até a próxima.